Olá, tudo bem? Mais um dia aqui onde eu separei um conteúdo especial para você que tem medo. Tem medo de empreender, tem medo de arriscar, tem medo de entrar em algo novo, em algo diferente, medo do desconhecido. Então, esse vídeo, ele é um vídeo especificamente para as pessoas que têm medo, né? Se você é uma pessoa que não tem medo, não precisa assistir esse vídeo, porque aqui é somente para aquelas pessoas que têm medo da mudança. Bom, eu preparei esse material para disponibilizar para você, para que você possa, de fato, ter um roteiro para você perceber o que te impede de você alcançar aquele objetivo que você quer, tá? Seja ele qual for o seu objetivo, não importa. Seja ele qual for o seu sonho, não importa. Então, só para eu lembrar a você uma coisa. Eu sei que você já está me acompanhando, eu sei que você já gosta dos meus conteúdos. Então, para você não esquecer, deixa aí um joinha aí para mim, tá? Se quiser, deixa alguns comentários também. Para mim será bastante importante e relevante poder ter a tua contribuição, ter a sua opinião do que você achou a respeito do tema que eu abordei, né? Que eu estou abordando. Mas enfim, vamos começar a conversar, vamos falar um pouquinho do que é essa questão do medo, né? Eu estou aqui justamente como uma pessoa uma impulsionadora, para te levar você a um outro nível, a um outro patamar na sua vida. De repente você está com aquele projeto, você tem algumas ideias, e essas ideias ainda você até pensou, às vezes nem rascunhou ainda, mas eu já te digo aqui de cara, independente do medo que você tenha ou não, escreve o que você quer alcançar. Coloca num papel. Aproveita, eu gosto muito de usar post-it, tá vendo? Então aqui pode ser uma oportunidade de você comprar um post-it, comprar um quadro como esse e colocar para você visualizar as coisas que você quer fazer ou que você quer desenvolver. Bom, então vamos lá. O medo ele pode ser para você um obstáculo ou ele pode ser um impulsionador. Depois você responde para mim o que você acha que o medo representa para você. Um obstáculo ou um impulsionador? Vai depender de como que você enxerga o medo. Vai depender das suas crenças, vai depender da tua história de vida. Então, isso tudo vai depender. Então, hoje o que nós vamos abordar aqui é sobre o medo, tá? Eu fiz um roteiro para eu seguir, não deixar de te falar a respeito de nada, né? Pelo menos para esse vídeo aqui. Então, a gente vai começar a falar é, do medo com relação a você se desenvolver, tanto de forma pessoal como de forma profissional. Vou te fazer algumas perguntas. Então, tá na hora de você entrar num processo de reflexão. Vem junto comigo agora, tá? O que esse medo é para você? Você consegue dar nome a esse medo? De onde vem essa insegurança? É importante que você comece a observar e se fazer essas perguntas. A pergunta, ela sempre leva a gente a uma bela reflexão, a uma sacada. Então, importante que você comece a se perguntar. Você quer mergulhar num processo de autoconhecimento, de se conhecer, de dar as respostas às coisas que você tem dúvida na sua vida? Comece a se perguntar. De onde vem esse medo? O que esse medo representa para você? O que te impede de você empreender na sua carreira, na sua vida pessoal, em um projeto que você tenha? Que medo é esse? Né? Então, quando você começa a identificar de onde esse medo vem, fica muito mais fácil. Na grande maioria das vezes, o medo ele vem lá da infância, de alguma atitude, de alguma coisa que nós passamos lá atrás com os nossos pais, que podem refletir na nossa vida adulta. Às vezes ele pode ser representado, a fonte dele pode ser lá na adolescência, de algo que você tenha passado e que aparentemente você nem lembra, mas isso pode ter causado medo em você. Eu quero descobrir, eu tenho um medo de algo, então vou te contar. Eu tenho medo de barata. Barata, entendeu? Eu tenho um pavor de barata
que é uma coisa assim que eu preciso fazer uma terapia para descobrir por que eu tenho medo de barata, né? Então, assim, se entrar uma barata na minha casa, aqui, graças a Deus, não tem tendência a isso, mas no verão sempre vem aquelas voadoras, né? Então, quando as baratas entram aqui em casa, né? Às vezes vem uma voadora assim, gente, me dá um pânico. Eu sou capaz de abandonar a casa por causa de uma barata, como eu já fiz isso na minha adolescência. Meu esposo, o Marcos, ele tem assim, ele fica pau da vida comigo porque eu grito, eu entro em pânico, eu entro em choque. E as minhas filhas, do mesmo jeito, acabaram puxando a mim. Então, assim, eu tô aproveitando aqui para falar com você de algo muito pessoal meu, né? Então, assim, por que eu tenho medo de barata? Eu ainda não descobri, eu quero descobrir isso. Por que eu tenho medo de barata? Então, assim, é um medo que, para mim, ela é muito maior do que eu. Só que eu já tive a oportunidade de matar uma barata. Eu fiquei na luta, mato ou não mato, mato ou não mato. E aí o que acontece? Eu consegui matar a barata. No momento que eu matei aquela barata, eu me senti uma gigante. Eu me senti extremamente forte, né? Só que assim, eu ainda resisto a ela, mas eu já consegui matar uma barata. Então eu me senti assim uma vencedora. Imagina você com os seus medos, com as suas inseguranças. Se você consegue pegar isso, primeiro você vai identificar de onde que vem, né, esse medo. E eu prometo que assim que eu descobrir de onde que é esse medo meu que eu tenho com relação à barata, eu vou fazer um vídeo colocando isso para você. Porque já tem muitos anos e eu não consigo me desvencilhar do medo da barata. E eu sempre peço socorro ao meu esposo para que ele mate a barata, porque eu não consigo matar a barata. Mas eu já matei, eu já consegui matar. Então eu estou trazendo essa experiência para você, porque o medo, ele é exatamente assim, como uma barata. Você tem medo? O medo, ele é algo que é muito simples. Se você for na causa dele, você vai entender que ele é pequeno demais e que você pode ultrapassar, né? Então, assim, quando eu matei a barata, eu me senti um Golias. Eu me senti uma gigante, porque eu consegui vencer o medo de matar a barata. Mas eu ainda tenho que trabalhar algumas coisas em mim e descobrir que ela é simplesmente um inseto. Mas isso me fez, durante muito tempo, ter o medo, porque eu sei que, assim, o medo atrai. E por eu ter medo, ela sempre vem na minha direção. Parece que ela sabe. Eu falo assim, ela sabe que eu tenho medo dela. E ela vem pra cima de mim, entendeu? Então, assim, o medo, ele faz isso com a gente. O medo, quando a gente foca no medo, ele cresce, ele aumenta. Então, tudo que você dá foco, ele tem a tendência a aumentar. Então, a importância de você identificar a fonte de onde vem esse medo. Porque se você descobre de onde vem esse medo, fica muito mais fácil de você vencer o medo, né? Então, vou citar algumas possibilidades para você. Tipos de medos básicos que toda a humanidade tem. E não é diferente de você e nem de mim, tá? A humanidade, ela tem o medo da pobreza, a humanidade tem o medo da crítica, tem o medo de perder o amor de alguém, tem o medo da doença e tem o medo da morte. Grande parte da humanidade, esses são os medos básicos que nós temos. E desses medos básicos, eles se desencadeiam em outros tipos de medo. Então, se você tem medo da pobreza, você pode estar reativo a ter uma vida melhor. Então, você fica tão focado ou focada na escassez que você afasta as possibilidades da sua vida. O medo da crítica, ela é tão grande na nossa vida, em todas as áreas, que você se paralisa por medo do que o outro vai achar de você, por medo de ser criticado por alguém, por um posicionamento seu, medo de, por exemplo, de dizer não. Tem pessoas que têm medo de fracassar, tem pessoas que têm medo do sucesso. Eu tenho uma amiga que ela tem medo do sucesso. Quando ela pensa que algo está começando a acontecer na vida dela, diante daquilo que ela sonha, que ela cria uma expectativa, ela começa a passar mal, literalmente, medo, medo. Aí eu falo para ela, você precisa identificar por que vem esse medo, o que acontece que você fica com esse medo. Então, o primeiro passo
para você lidar com medo é você identificar. É preciso que você identifique o medo. Então, quando você identifica esse medo, tá? Fica mais fácil de você entender que ele é insignificante diante daquilo que você quer. Por um acaso você tem medo de fracassar? Por um acaso você tem medo do sucesso? Então, faz essa avaliação. A insegurança e o medo, eles podem ser um grande aliado seu para que você alcance o objetivo que você quer. Porque quando você perceber que ele é apenas um inseto, olha o que eu estou falando para você com relação ao meu medo de barata, que é uma coisa que eu já decidi que eu vou matar todas as baratas que aparecerem na minha frente. Então é uma decisão. Então, com relação ao medo, também não é diferente. É importante que você decida trazer o medo como um aliado seu. Porque se você não tenta, se você não faz o que precisa ser feito, você nunca vai saber se deu certo ou não. Então, a importância de você lidar com ele como se ele fosse um pequeno inseto, como se fosse uma barata, que ele é muito menor do que você e que é possível de você sentar o chinelo nele, colocar ele ali, ó, matar ele, enfim, e você ultrapassar esse obstáculo, tá? Então eu tô aqui te encorajando a você começar a anotar. Escreve, tudo que está escrito é importante. Então, pega um caderno, pega uma caneta e começa a escrever. Por que que eu tenho medo? De onde esse medo vem? Qual é a fonte desse medo? E aí você vai começar a identificar por que que isso aconteceu, por que que eu tenho essa insegurança. Identifica, porque às vezes isso vem lá de um comportamento do seu pai ou da sua mãe, das pessoas que conviveram com você. Aos 13 anos de idade, eu vou te contar uma experiência. Aos 13 anos de idade, eu sofri bullying com relação a... Aliás, desde criança, né? Eu sempre sofri muito bullying, né? Porque eu nunca fui uma pessoa magrinha. Então eu sofri bullying, fui chamada de baleia, de 6, 7, 8 anos de idade. Sempre fui chamada de gorda, entendeu? E também uma professora minha de inglês. Eu fazia um curso de inglês e essa professora, ela fez uma exposição. Ela fez uma exposição infeliz comigo aos 13 anos de idade. Me chamou de burra na sala de aula, porque ela estava conversando comigo em inglês e eu entendia tudo que ela falava, mas eu ficava muito nervosa com a prova e eu não conseguia respondê-la. E ela chegou na sala depois que terminou a prova, que todo mundo fez, ela chamou todo mundo e começou a fazer a avaliação de todo mundo e disse que, poxa, Elinês, você foi burra, você não conseguiu identificar que eu estava falando sobre a princesa de Mônaco, né? E isso foi algo que me paralisou durante muito tempo. Eu tinha medo de falar em público, eu tinha uma vergonha tremenda de falar em público. Eu tive que fazer um curso de oratória, e no curso de oratória eu fui bem no curso. Quando chegou no último dia que eu tive que fazer uma apresentação, eu disparei, eu estava toda bonitinha, me preparei toda para dar a apresentação, e naquele dia a apresentação foi horrível, porque eu disparei um monte de né, de vícios de linguagem, e fiquei ali com vergonha, porque na verdade eu fiquei muito nervosa. E isso me disparou um medo, uma insegurança de não falar em público, de não ser uma palestrante. E isso me levou durante muito tempo. O medo da exposição, o medo de falar em público. E eu precisei vencer. E aí eu fui buscar alternativas, eu comecei a assistir pessoas que falavam, como elas falavam, com toda a naturalidade, elas brincavam, elas interagiam com a plateia. Eu fui começando a ver que eu poderia também vencer esse medo. Então eu venci o medo de falar numa palestra, de me posicionar. Claro que sempre quando a gente vai fazer uma palestra, por mais que a gente faça, a gente sempre fica nervosa, mas é uma coisa controlada. Então eu digo para você, eu não sei qual é o medo que você tem, qual é a dificuldade que você tem.
que está te paralisando. Então, anota isso, observa de onde vem a fonte. E por muitos anos eu fiquei paralisada, porque uma professora me chamou de burra, porque eu tinha vergonha de falar em público por ter ter recebido muito bullying, por ser gordinha e por não ter aquele corpo. Então, isso mexeu muito com a minha autoestima. Então, descobre você aonde estão os seus medos. E eu comecei a trabalhar isso em mim. Depois que eu passei a conhecer sobre o processo de coach, comecei a estudar sobre os comportamentos, eu mergulhei, são mais de 9 anos que hoje eu mergulho nessas fontes que levam as pessoas a estarem paralisadas. É entender mesmo o comportamento. E isso pode fazer uma diferença. Então, eu estou trazendo aqui para você as possibilidades que você hoje pode vencer. Então, um caminho é abrace o desafio. Por maior que ele seja, abrace ele. Comece devagar, comece pequeno. Valorize o início, valorize o pequeno começo. E isso vai te empoderando, você vai vencendo os obstáculos. A gente tem um grande exemplo, um legado que ficou para gente, que foi Thomas Edison, né? Quantas vezes ele precisou consertar ou fazer a lâmpada para que ele pudesse chegar? Foram mais de quase 1000 tentativas. Imagine se ele tivesse se paralisado por medo do fracasso, por medo de não ter conseguido. Nós não teríamos hoje esse legado, que é o legado da lâmpada, da iluminação. Imagina. Então, assim, é possível você vencer. Esse medo, ele é pequeno, esse medo é como se fosse um inseto. Ele é pequeno, você vai conseguir vencer. E sempre, por trás dos medos, estão as crenças. As crenças, o que são crenças? Crenças são os nossos pensamentos que nós fortalecemos eles dentro de nós. E na grande maioria é aquilo que nós acreditamos. Então eu estou aqui hoje trazendo para você qual é o pensamento que você tem fortalecido dentro de você, que tem impedido de você avançar. Ou essa crença, ela pode ser fortalecedora ou ela pode ser paralisadora. Então veja o que você está construindo como pensamento para você. Se esses pensamentos eles estão te obstruindo o teu sucesso, obstruindo o teu objetivo, o teu alvo, ou se eles estão impulsionando você a caminhar. Então faz essa avaliação, quais as crenças que você está criando. Então crenças, elas são construídas ao longo da nossa vida. Então, quer ver uma coisa? Que a pessoa ela pode achar que é uma crença. Eu não consigo começar. Eu não sei por onde começar. Isso vai fortalecendo em você uma crença. Quando você diz eu não consigo, inclusive eu disse isso lá atrás para a barata, mas eu vou vencer essa questão da barata. Então eu decido, olha como é que eu vou mudar o pressuposto. Eu decido que a barata não vai mais me causar medo, porque ela é apenas um inseto. Então, quando você começa a perceber que o que você fala vai para o pensamento e o pensamento, ele se torna uma crença. Então, você pode estar construindo várias crenças de você. Eu não sei por onde começar, eu não consigo, eu preciso ser um especialista para eu começar a minha cara a tapa e começar a fazer. Eu não tenho dinheiro suficiente. Olha quantas crenças que você vai colocando. E isso pode dificultar. Então, eu não estou preparado o suficiente. O perfeccionismo, ele é um grande paralisador em muitas das vezes na vida de uma pessoa. Por quê? Porque a pessoa fica naquela, não está bom, ainda não está legal, ainda não está pronto, preciso melhorar. E isso vai te paralisando. E é um tipo de medo, o medo de ser criticado por não estar perfeito. Então percebe que aos poucos, na nossa vida, pessoas colocam isso pra gente e a gente também vai fortalecendo essas crenças. E essas crenças, elas podem te impedir, elas podem te paralisar por anos por você simplesmente
achar que não vai conseguir. O vídeo que eu fiz ontem, eu tenho um vídeo no IGTV que eu tô falando exatamente sobre isso. Quanto tempo que eu fiquei paralisada por ter medo de me expor, por ter medo da câmera, por ter medo da crítica. Então, na verdade, eu tinha medo da crítica. Eu não tinha medo de estar aqui falando com você agora. Então, eu fui lá na fonte, eu falei, eu preciso vencer isso. O meu trabalho, ele precisa ir para um outro nível. Não dá mais para continuar do jeito que está. Então, eu fui empurrada, eu fui empurrada pela circunstância da quarentena. Mas eu tomei uma decisão na quarentena. Então, eu precisei que chegasse algo para me levar a um processo de reflexão. Então, você não precisa disso. Aprende um pouco com os meus erros, com o que eu fiz, e toma isso como um impulso para sua vida. E avança para um outro nível. Então, começa a perceber de onde vem de onde vem a fonte do medo, quais as crenças que você fortaleceu para que esse medo ele tivesse com um foco grande, tá? E aí você começa a perceber. Outra coisa que eu quero também comentar com vocês são os medos e as necessidades que cada perfil comportamental. Eu tenho um vídeo lá no YouTube, meu YouTube é o Ideia Treinamento. Lá eu tenho um vídeo que eu falo sobre os perfis comportamentais. E cada um de nós temos um ou dois perfis. Aliás, nós temos os 4. Só que, predominantemente, um é mais alto do que o outro. Então, se você fizer uma análise comportamental, você vai saber identificar qual o seu perfil. Eu quero aproveitar aqui e trazer para você também os medos e as necessidades que cada um de nós temos em nossos perfis comportamentais. Eu tenho um vídeo no YouTube, lá no Ideia Treinamento, no meu canal, que fala sobre as relações interpessoais e o perfil comportamental. Vale a pena você ir lá assistir, entender as características de cada perfil e aproveita, faz um link com o que eu vou falar aqui agora, que são as necessidades e os medos que cada perfil tem. Por exemplo, o perfil dominante, por ele ser uma pessoa que tem um perfil individualista, o foco dele é no resultado, então ele tem medo de perder a posição dele, ele tem medo de não ser reconhecido e ele tem necessidade de controle. Ele tem necessidade de controlar a situação, controlar pessoas, ele tem essa necessidade. Então, quando ele se encontra perdendo o controle da situação, isso gera medo nele. Quando ele não é reconhecido, porque ele tem um nível alto de competitividade, isso faz com que ele sinta medo de perder a posição que ele ocupa. Com relação ao influente, o foco dele está nas pessoas, ele gosta de chamar atenção, ele gosta do diálogo e de falar, né? E ser o centro das atenções. Então, quando ele perde isso, essa questão de estar no centro das atenções, o medo dele é de não ser reconhecido. Agora vamos falar do estável. O estável é uma pessoa altamente tranquila, ele tem medo, a necessidade dele é de segurança, de se sentir seguro em um ambiente equilibrado. Então, se colocar ele sob pressão, se colocar o estável numa posição de insegurança, isso vai gerar muito desconforto nele. Isso vai gerar o medo. O medo dele é a insegurança, é não ter a previsibilidade das coisas e também ele tem o medo de ser colocado em pressão, porque ele não sabe lidar com pressão, tá? E o analítico? O analítico ele já tem uma forma onde ele gosta de fazer as coisas todas bem pensadas, bem organizadas e bem planejadas. E ele tem ao extremo a necessidade de ser perfeccionista ele tem a necessidade de ser perfeccionista naquilo que ele faz. Então, quando isso foge o controle dele, ele tem medo. Ele tem medo de ser criticado, ele tem medo do imprevisto, ele tem medo das coisas fugirem o controle dele nessa questão do planejamento. Então, como que é importante
nós identificarmos qual é o nosso perfil também. Porque às vezes o medo ele não está relacionado numa fonte lá atrás, quando nós somos crianças ou adolescentes, mas ele pode estar relacionado também com a nossa forma de ser, com a nossa característica, o nosso perfil comportamental, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou, deixa um like, compartilha com os seus amigos. De repente você tem um amigo que ele tem medo, tem muita dificuldade de avançar, Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, tá? Compartilha com um amigo. Pode deixar também algum recado aí no direct ou mesmo nos comentários para que a gente possa cada vez mais melhorar. Vou gostar de ver a tua opinião a respeito desse tema, tá bom? Então fica a dica e eu te aguardo então no próximo vídeo. Um grande abraço para você, tá?